vocês vieram, apesar da chuva, nós pegamos uma tempestade de São Paulo para cá. Que bom que o teatro ainda nos aglomera. Na verdade, o Rodolfo me convidou para vir fazer esse bate-papo e eu fiquei assim, meu Deus, falar depois de filme já é difícil, depois de teatro, então é mais difícil ainda, porque a gente fica tomado, né? Assim. Bom, eu pelo menos sou muito sensível a coisas assim ao vivo. E tem várias coisas assim, eu não sei, eu anotei, trouxe até, sabe que acadêmico tem essa mania de ter as bengalas, né? Então eu trouxe isso aqui que é a bengala, onde teria algumas ideias para trabalhar do texto, mas eu não tive acesso ao texto inteiro antes, só alguns fragmentos e na verdade eu estou diante do impacto do que vocês viram e presenciaram tanto quanto eu. E o Bicha Oca, primeiro eu amei o título, né? Bicha Oca, por dois motivos. Primeiro porque bicha era, quando eu era criança, era realmente um xingamento, né? Assim, uma coisa que era para ofender. Então você usava bicha quando queria ofender. E muito assim, eu ouvi porque tinha amigos que gostavam de se chamar de bicha. E era muito gostoso ver isso acontecendo, mas era numa coisa de um alto deboche que começava a circular ali como uma coisa gostosa, mas é óbvio que muito longe do que a palavra bicha vem sendo ressignificada hoje, né? Então, agora a bicha oca, eu gostei mais ainda, porque oco é justamente aquilo que parece que não tem nada, esse vazio, esse vão, juntado com bicha, né? Dá esse ser que realmente não tem definição nenhuma. E isso me lembrou de cara, assim, foi a primeira imagem que me veio, claro, coisa de acadêmica, foi a imagem do corpo sem órgãos do Deleuze, que é uma imagem muito poderosa, que é um pouco dessa coisa de esse corpo com órgãos, os órgãos com funções e cada uma com a sua função pré-determinada, formando uma coisa centrada, que tem uma finalidade, uma especificidade, etc. E o Bicha Oca, que é esse corpo sem órgão, ele realmente tem essa plasticidade, essa maleabilidade, esse vão que cabe muita coisa. Então eu achei que qualquer coisa que viesse de uma Bicha Oca estava muito bem-vindo. E eu realmente não tinha ideia de que essa bicha oca também era uma bicha velha. E velha aqui no sentido de alguém que está trazendo reminiscências e essa coisa involuntária da memória, e que realmente é encantador ver isso. E é claro que esse gesto involuntário da memória e do corpo, né? E todos os nomes de homens que vêm da infância, e essa narrativa que é criada, realmente vai preenchendo de imagens essa bicha oca, e a gente vai passando pelas descobertas, pelo modo como ela vai vendo a vida e vendo aqueles que chegam e que partem. E uma das coisas que a gente, assim, que eu me lembrei também do texto do Júlio Simões, quando ele fala que bicha velha é sinal de bicha solitária, né? É uma rima entre a velhice e a solidão muito grande, porque é aquela coisa do corpo que deseja, mas que não é desejado, né? E o final da peça é surpreendente, porque durante todo aquele tempo, que é uma das coisas assim que vai emanando da narrativa, é que ao mesmo tempo que você tem um desejo grande por um corpo que se deixa afetar e que é afetado pelos outros que passam,
essa coisa do amor que parece tão distante, mas que ao mesmo tempo está naquele beijo roubado no trem, está naquela falésia dionisíaca, você não sabe o que é direito, e que de alguma maneira vai construindo o que é essa coisa palpável de um amor que não tem perfeição nenhuma. Então essa bicha oca é justamente esse ser que se abre para esse risco que é viver. Então, estou falando isso assim, realmente dentro do impacto, né? E o final, ele é engraçado porque ele é mais emocionante, ele é duplamente emocionante, talvez mais que isso. Mas porque essa coisa de sentir o desejo do outro e ver que aquele corpo, ele dá, mas ele se doa, mas ele se doa no encontro de um desejo pulsante. E isso, assim, realmente que assim, é etéreo e é aquele tipo... Já recebi uma vez um poema, assim, que era o poema do amor contado, o tempo contado, né? Quando você realmente sabe que não tem tempo. Ou que, por exemplo, uma das coisas que a velhice estampa é que o seu tempo de vida, ele está, de alguma forma, explicitamente... A gente sabe que para morrer basta estar vivo, mas a velhice explicita que a coisa está chegando ao fim. Então, aquela coisa do finito e limitado, porque a finitude pega. E quando ela pega essa dimensão do finito, ela é, vamos dizer assim, chapante, na medida em que ela te dá uma sacudida de vida. E assim, não é um final feliz, mas é um final quente, é um final erótico no sentido mais pleno do termo, né? Daquilo que traz vida, que traz pulsão de vida, né? Então, não sei, acho que talvez eu teria mais perguntas para fazer do que para falar. Pode fazer, faça. Pode fazer. Responderemos. Acho que talvez a gente pode conversar e acho que seria bom se a turma também quisesse, né? Porque, assim, por exemplo, tem uns momentos em que, é claro que a coisa da memória, ela traz um tempo que é diferente e o que era ser um homossexual, né, ou ter relações homoeróticas ou transar com outra pessoa, não tinha nada a ver com essa coisa mais, talvez, marcadamente de uma identidade que se coloca, né, na frente, ou que vai para a passeata, ou que se coloca na rua e tudo. E eu senti que tem umas pitadas interessantes de crítica, um pouco dessa coisa glitter também que a gente vive no mundo hoje, para todo lado. E que também são vazios diferentes, na verdade são vários tipos de vazio. Tem um vazio que é da superficialidade, tem um vazio que é daquilo que se deixa preencher, né? E a gente pode lembrar que, já que você trouxe a música da Rita Lee, a cultura pop, eu me lembrei também do Gilberto Gil, do copo vazio, que está repleto de ar e que o ar ocupa o lugar do vinho. E um pouco assim, cruzando tudo isso, a pergunta é: por que você trouxe esse texto tão dramático e tão pulsante? Talvez assim, um pouco da contemporaneidade dessas memórias, né? E do quanto elas tocam do ponto de vista desse jogo de corpo que estava em cima aqui. Você falou bom. Quando eu li o conto do Marcelino, que tinha essa frase, bicha de ver ser vazia, oca, feito uma porta sem coração, quando eu li essa metáfora, bicha oca, eu falei assim, eu preciso montar uma peça sobre isso. E eu queria muito falar sobre a velhice gay. Me chamava muito a atenção. A peça existe desde 2009, então em 2009 eu tinha 32 anos. Não estava velho, mas eu já me chamava a atenção como que esses corpos mais velhos eram tratados, ou subjugados, ou...
E aí eu falei, eu quero falar sobre a velhice, quero falar sobre a decrepitude do corpo, quero falar sobre a falta do desejo desses corpos que não são olhados. E esse foi o primeiro impulso. Você trouxe uma coisa que eu achei bem bacana e importante, que é o fato do erótico no trabalho injetar vida, né, nessa suposta vida que já está chegando no seu fim. Era mais ou menos isso que eu queria mesmo, né? Eu queria que esse final ele tivesse uma provocação e que impulsionasse esse personagem jovem, esse personagem velho, esse corpo falido, para um lugar que ainda é possível ser valorizado. Então é muito complexo também falar assim, por que eu decidi montar, porque não se sabe, assim, eu como artista eu fui provocado. Fui provocado pelos textos do Marcelino, aí eu fiz uma adaptação, mostrei essa adaptação para ele. Uma coisa que é importante dizer, porque é um trabalho em parceria, era para ser um monólogo, e um mês antes de estrear eu mostrei a adaptação para o Marcelino, e foi o próprio autor que sugeriu a presença do garoto. Eu acho que devia ter um menino que entrasse nu. Eu vou te dar um texto, ele falou, e ele deu o texto que ele fala. Bota na boca dele. Eu falo isso para falar que assim... Eu falo isso para falar que, assim, eu tive a minha iniciativa como artista, mas eu tive a colaboração do autor, né? Então a gente meio que dialogou juntos. Então isso foi bastante importante. Aí, um mês antes da estreia, eu fui atrás de um ator que pudesse fazer. Também acho importante falar, sempre falo isso nos debates, que o Sami é o quarto ator a fazer. Ele está comigo já faz uns 2 anos, mas com a peça existe desde 2009, né? No começo não havia essa cena do sexo oral. Não havia nem esse embate corporal que você especificou muito bem, era exatamente isso que eu queria. O choque, né? Do novo com o velho, do tesão, com a raiva, do ódio, a repressão, a repulsa, o desejo. Eu queria chocar essas intenções do ser humano. E em 2009, na época, eu tinha um diretor, e o diretor achava que não, que o trabalho tinha que ser o boy, tinha que ser uma coisa etérea, assim, meio angelical. Aí eu acatei, porque eu tinha um diretor. O Marcelino Freire falou, olha, adoro o seu trabalho, mas acho que esse personagem podia ser mais real. Mas é aquela coisa, né? É muito complicado um trabalho em grupo, porque tem o diretor, tem o autor, então é todo um diálogo. Mas eu rompi com ele, e de 2009 para 2010, em 2010 eu fui fazer uma temporada na Bahia e rompi com ele. Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer do jeito que eu imaginei. Do jeito que eu quero. Porque assim, eu como artista eu queria colocar. Aí eu coloquei o jantar, aí eu coloquei o kisuko, aí eu coloquei a música. E aí eu fui trabalhar o jogo. E uma coisa que é muito legal no trabalho, que é... Eu tenho uma dinâmica diferenciada com cada ator que está comigo. Então o que vocês viram hoje é uma coisa que pertence ao universo Sami. E, enfim, provavelmente se eu fizer a peça daqui 10 anos, ele vai poder ser mais bola. Porque... Aí você o seu. É porque a gente brinca. A roda gira. A roda gira. A roda gira, vai. Ele sai, eu entro. É que eu brinco que é assim, quanto mais velho eu for, melhor. Eu também acho. Sim. E o que acontece? Eu vou ter que trocar de boy. Eu acho corretinho. Aí ele fala que, então, quando chegar esse momento, ele vai fazer o seu ou o seu, tipo, né? Mas era Pode ter 2 seu ou seu. não, mas era uma possibilidade, assim, eu até pensei em eu só dirigir o trabalho. Né? Às vezes a gente quer levar o trabalho para algum outro lugar, e às vezes eu tenho um compromisso, enfim. Eu imaginei já nessa possibilidade, porque como a adaptação é minha, a direção é minha, de eu colocar alguém no meu lugar, né? E eu continuo assinando o trabalho como um todo. Então isso não é uma coisa descartada, pode ser que talvez role a bicha louca aí. Comigo, com o seu ou seu. Respondi o que você perguntou? Claro. Eu só Então, tenho mais uma pergunta. vai lá. É a cena do assassinato. Nossa. Então, eu fiquei parada nessa cena porque, primeiro que ela é assustadora, na descrição
e na comoção que ela gera. E achei assustador como é que depois tem uma mudança da personagem. Então isso realmente é um marco, ao mesmo tempo de se revoltar contra uma série de violências, porque a descrição que vinha era de um ser violentado, que de repente faz uma violência, reage. E depois disso tem